Olá, prepare o fôlego que a aventura está em alta no programa de hoje. Vamos conhecer a Paraíba, de um morro tão grande que dá para ver várias cidades e até o estado vizinho de Pernambuco. É o Pico do Jabre, um lugar onde tudo muda e até a Caatinga vira Mata Atlântica, com bastante umidade e vegetação, aves e borboletas exclusivas. No caminho do pico, muitas pedras e a mata seca da Caatinga. Acima dos 1000 metros começam as mudanças. Diferente daquele clima árido da Caatinga, a gente aqui consegue ver o verde. O ponto mais alto da Paraíba. No topo do pico não há obstáculos aos olhos. Um oásis, refúgio para mais de 100 espécies de aves. O defensor da Caatinga e dos bichos, um inglês que virou paraibano. Eu quero sair daqui nunca, é a minha vida aqui, minha vida. Meu Deus do céu! O que será que tem aqui? Do fundo do mar, o troféu da pescaria. Ela estava mais ou menos uns 100 metros de profundidade, lá no fundo mesmo. Na hora do rancho, um prato típico paraibano, empadão de marisco. Uma delícia, e o recheio muito molhadinho. Conhecer a Paraíba do alto, sem ser de avião, só subindo num pico muito alto, acima dos 1000 metros. É para onde vamos a partir de agora, o Pico do Jabre, no interior do estado. Vamos passar da Caatinga seca e quente para um pedaço de Mata Atlântica, com bichos exclusivos. Do pé da serra ao topo, você é nosso convidado para essa aventura. Venha com a gente. O que é que a Paraíba tem? Tem mar, praia e todas as belezas do litoral nordestino. No interior da Paraíba, lá tem sertão, caatinga, gente que sobrevive à seca com trabalho e dignidade. Mas existe uma outra Paraíba, menos conhecida. É aquela das altitudes, das montanhas úmidas e de temperaturas baixas, onde os olhos se perdem no horizonte. É essa Paraíba que você vai conhecer a partir de agora. Partimos da capital, João Pessoa, rumo ao interior. São 312 quilômetros. O caminho pelo sertão nos leva ao Planalto da Borborema, um complexo de montanhas com 400 quilômetros de extensão e que atravessa 4 estados do Nordeste. Na Paraíba, o maior símbolo da Borborema é a Serra do Teixeira. Entre os municípios de Maturéia e Mãe d'Água, ela atinge o ápice. É o Pico do Jabre, com 1.197 metros de altitude, o ponto mais alto do estado. É esse o nosso destino final. Seguimos rumo ao pico. Passamos por paisagens únicas, como a belíssima Pedra do Frade e a curiosa Pedra da Torre. Como é possível ela ficar ali? Quem nos apresenta os encantos do sertão é um grupo de jovens trilheiros. Eles guiam turistas que querem conhecer essas bandas e praticar esportes. Damos de cara com uma pedra gigante. Não dá para passar aqui sem conhecer o visual de cima. Você vê toda a parte da depressão sertaneja, onde dá para ver alguns municípios de Patos. E aqui essa região compõe a parte da Serra Teixeira, onde o ponto culminante seria o Pico do Jabre, com 1.197 metros lá. E aqui tem mais cerca de 740 metros de altitude. Quer dizer que mesmo estando tão alto, a gente ainda está 500 metros abaixo do ponto mais alto da Paraíba, que é o nosso destino final. A galera aproveita a parada para fazer o que mais gosta, como a arte de se equilibrar nessa corda de elástico. E também o mountain bike. Pé na estrada, continuamos rumo ao Pico do Jabre. Depois de 5 horas, chegamos a Maturéia. O município se orgulha de ser o maior produtor de caju da região. Ao invés da aridez do sertão, aqui uma chuvinha mansa revela que o clima é mesmo diferente. Esse é o início da estrada para o ponto mais alto da Paraíba.
No passado, essas terras pertenceram a coronéis e senhores de engenho. Hoje, os antigos casarões são pontos turísticos para preservar a cultura e a história. A estradinha nos leva até o que seria a base do Parque Estadual do Pico do Jabre. Ele foi criado oficialmente em 2002 e abrange uma área de 851 hectares. Mas, como dá para ver, o parque só existe mesmo no papel. Isso não diminui o interesse de quem quer explorar essa formação geológica tão fascinante. Existe uma estrada daqui de baixo até lá em cima no Pico do Jabre. É possível chegar lá de carro, mas nós preferimos a trilha. Nós vamos subir a pé para conhecer de perto todas as belezas desse lugar. A expedição ganha o reforço de um guia mateiro com mais de 50 anos de experiência. Seu Paulo conta que essa é uma trilha centenária. Mais de 100 anos? Mais de 100 anos. Para que se utilizava essa trilha, seu Paulo? Só para caçador, quando caçavam, e para ir na mata tirar madeira para construção na época, né? Para explorar o pico. Era, muita gente na época vivia da madeira, né? E da caça, que não tinha ganho de nada a não ser o sisal. Nos primeiros metros, enfrentamos a mata seca da Caatinga. Mas aos poucos o cenário muda. 921 metros. 921 metros, a gente já começa a perceber algumas diferenças, né? Já percebe-se espécies de mata atlântica, vários cipós que não são característicos de Caatinga. E o verde começa a aparecer, né? O verde começa a aparecer. O terreno fica mais inclinado e exige fôlego. Aqui em cima, duas características são muito evidentes. Primeiro é a temperatura, bem mais baixa do que lá embaixo. E a outra, diferente naquele clima árido da Caatinga, a gente aqui consegue ver o verde já aparecendo na mata. O caminho de folhas vira caminho de pedra. Passamos por lajedos enormes. Chegamos aos 1.034 metros de altitude. Olha esse visual, a gente ainda nem chegou. Reta final, seu Paulo? Chegamos na final. Ver a beleza da pedra, ver a zoada do vento, né? Descansar um pouco e olhar a paisagem, como é linda, né? E aqui a gente já fica mais animado porque já dá pra ver a pedra, né? Com certeza. Tá bem do nosso lado, então isso significa que a gente está no momento final da trilha. Da subida. Da subida. Que é cansativa, mas muito recompensadora. Vamos lá? Valeu a pena, né? Valeu. Vamos continuar? Vamos continuar. A reta final é a mais perigosa. Aqui de cima, a gente entende melhor o nome desse lugar. Jabre, em tupi, quer dizer penhasco ou buraco fundo. Olha só a ribanceira aqui embaixo. Qualquer passo em falso pode significar problema grande. Mas o visual é lindo. É muito mais frio do que lá embaixo, a temperatura é bem menor, venta muito, mas nada disso. Pedir licença para o seu Paulo para subir um pouquinho mais. Pode subir à vontade aí. Para chegar no topo. Agora sim, nós estamos no ponto mais alto da Paraíba, a 1.197 metros de altitude. E nenhum cansaço, nenhum esforço diminui a emoção que a gente sente ao chegar aqui em cima e ter o privilégio de testemunhar essa vista. No topo do pico não há obstáculos aos olhos.
enxergamos diversas cidades, represas, montanhas e até parte de Pernambuco, estado vizinho. A descida pode ser no melhor estilo aventureiro, mas há quem prefira subir ainda mais. Cada ponto de vista do Pico do Jabre se revela único. O sonho de quem aprendeu a amar esse lugar é que o pico se torne um parque de verdade, seja protegido, tenha estrutura de visitação e possa gerar renda sustentável a quem vive em volta. Potencial aqui é o que não falta. O que mais chama atenção são as diferenças. Lá embaixo, a Caatinga, um ambiente marcado pela escassez de água e comida durante a seca. Aqui em cima, uma realidade completamente diferente. O clima é mais ameno, mais úmido e as plantas ainda estão verdes. Por isso, o Pico do Jabre funciona como um refúgio para muitas espécies de animais. É como se fosse um oásis no sertão da Paraíba. Para entender como funciona a natureza aqui no alto, convocamos um time de especialistas da Universidade Federal de Campina Grande. Os pesquisadores da UFCG são os que mais estudam o pico. E para isso não poupam as pernas. Às vezes é preciso caminhar quilômetros na mata fechada e cheia de espinhos. A professora e engenheira florestal Maria do Carmo nos leva até uma área de vegetação densa. O ambiente é muito diferente do que encontramos na Caatinga. Ela explica que esse é mesmo um outro tipo de floresta mais parecida com a Mata Atlântica, comum no sul, sudeste e no litoral do Brasil. Essa árvore, chamada de goiabinha, é a prova disso. Goiabinha mirtácea é espécie e família que ocorre em grande quantidade de indivíduos ou em riqueza de espécies, número de espécies, em ambientes mais úmidos, coisa que a Caatinga não tem. Mas isso não significa que a Caatinga não esteja representada no pico. Existe também a ocorrência do mandacaru, a espécie típica da Caatinga. É um símbolo do sertão. O símbolo do sertão. A diversidade é o mais surpreendente aqui. Ao lado dos cactos e outras plantas típicas de terras secas, encontramos bromélias e epífitas, que só aparecem em locais úmidos. Essa riqueza de espécies é que torna essa região única. A variedade de plantas só é possível porque existe quem polinize as flores e quem espalha as sementes. Os pássaros fazem isso enquanto se alimentam, talvez nem tenham a consciência de sua importância. O biólogo Eric Mariano já encontrou mais de 150 espécies de aves no Pico do Jabre. 20 delas endêmicas da Caatinga, ou seja, que só vivem aqui. O trançado de folhas é o esconderijo para muitas. Já o casal de gibão de couro escolheu um buraco na rocha. Veja que capricho! Primeiro fizeram um montinho de pedras para depois construir o ninho em cima. Macho e fêmea cuidam da casa. Enquanto um fica de sentinela, o outro choca o ovinho. A observação depende de sorte e paciência. Mas é só esperar um pouco para testemunhar o desfile de cores e formas. Migrar para o pico durante a seca é uma estratégia de sobrevivência. Aqui na área de Caatinga, nós temos 3 meses de chuva mais ou menos, e depois 9 meses, até às vezes um pouco mais, de épocas de estiagem, sem cair quase nada, na verdade, de chuva. Então, eles ficam refugiados nessas áreas mais altas da serra. Por isso que essa paisagem de floresta permite que os animais consigam se manter ao longo do ano aqui, sem precisar ir para outros lugares. Já o grupo da professora Solange Kerpel vai mais um pouco abaixo na cadeia alimentar. Eles servem de alimento para aves. Então, uma mata que não tem inseto tem pouco recurso para aves insetívoras, né? Então, para aves, para lagartos, para alguns mamíferos.
inseto especial desperta o interesse dos pesquisadores e também dos leigos. No Pico do Jabre, as borboletas encontram um banquete de flores. Desde 2010, esses pesquisadores já encontraram 133 espécies de borboletas no Pico do Jabre. 37 delas vivem só no topo do morro. Ela se alimenta exclusivamente de maracujás, as suas larvas. De repente, a professora Solange vê algo surpreendente. Tá vendo uma aí, gente? Os alunos se agitam. O que não podíamos imaginar é que a grande surpresa estava bem em cima de nossas cabeças. Nós estamos diante de uma raridade. Essa espécie de borboleta só havia sido registrada antes em Tocantins e também na Bahia. Isso há 14 anos atrás. É isso mesmo, Solange? É, ela foi registrada há 14 anos e o registro anterior tinha sido em 1939, quer dizer, há mais de 70 anos, né? É raríssimo esse encontro, portanto. Realmente é uma população que está sendo acompanhada e até o momento é a única população conhecida no Brasil. O difícil é capturar. Ei! Pegou? Peguei. Conseguiu? Tá aqui ela. E é a rabo de andorinha? É a Heraclides zimerus baia. A rabo de andorinha ameaçada de extinção que vive aqui no pico. E é aí que entendemos por que ela é chamada de rabo de andorinha. Essa projeção na asa posterior. Existem outras espécies conhecidas popularmente por esse nome. O detalhe é que a Heraclides zimerus baia está ameaçada de extinção. Talvez a falta do habitat natural delas tenha sido extinto. Então elas não têm mais a planta hospedeira, elas não têm mais um lugar para viver. Os pesquisadores medem, marcam e depois soltam a borboleta. O Pico do Jabre é um sistema complexo e equilibrado. As flores oferecem alimento às borboletas, que por sua vez fazem a polinização. Também servem de alimento para os pássaros, que comem as sementes e disseminam as plantas. Cada um tem um papel diferente e fundamental para a sobrevivência de todos. Resta ao homem respeitar e não interferir nesse ciclo. Quantas histórias tem o sertão? É a vida do caboclo, a luta pela sobrevivência na seca e a cultura de um povo que luta e resiste. E tem também quem veio de longe, se apaixonou e ficou. John Medcraft. O nome denuncia, o sotaque entrega. Eu moro aqui há 42 anos e 35 eu tenho essa propriedade. Ele nasceu em Notting Hill, nos arredores de Londres. Em 1976, deixou a Inglaterra e veio para o sul da Paraíba como missionário evangélico. O trabalho social nas comunidades mais distantes fazia parte da missão. E foi aí que ele conheceu a Caatinga. Qual que era a impressão que o senhor tinha da Caatinga? Era de devastação, de morte, não tem jeito aqui, puxa vida, né? É aquela imagem que se tem lá fora sem ter conhecimento de perto das possibilidades. A Caatinga, principalmente nesse período de seca, pode parecer um ambiente pobre, com pouca vida. Essa é a impressão de quem a vê pela primeira vez. Mas, na verdade, a Caatinga é muito rica e para conhecê-la de verdade é preciso abrir a mente e apurar os olhos. Pastor John viveu essa experiência. Aos poucos percebeu que tinha algo de muito valioso à sua volta. São histórias assim que empolgam a gente, né? Como o bicho luta para sobreviver, né? A primeira chuva já sai cantando e as fêmeas atrás e a reprodução vem, aí lá vai. Cada vez mais eu acho que você olhe para as coisas, observa as coisas, você vê a beleza que existe, que muitas vezes se você não toma tempo para olhar, você não percebe. Em meio à vegetação seca, castigada pelo verão rigoroso, sobrevive a beleza das aves. Aí tem um canário verdadeiro da terra.
O galo de Campina, o cardeal do Nordeste, é um símbolo de resistência. No comedouro do pastor John, esse bando encontrou um banquete. Empoleirada no galho seco, a gralha cancã desfila sua beleza. O canto é bem característico. Às vezes, cenas comuns, como a das abelhas na flor da Vitória Régia, ou a família de corujas buraqueiras, também fascinam. Basta ter olhos para isso. A natureza da caatinga tocou tanto o coração do inglês que ele deu a si mesmo uma nova missão: preservar. Há 35 anos, começou a comprar antigos sítios já muito devastados pelo homem. Essa área não tinha nada, simplesmente nada, e aos poucos a gente vai deixando o pasto nativo nascer e plantando muitas árvores. As fotos dão uma ideia de como a paisagem mudou. Hoje as terras do pastor John somam 122 hectares. O que era desmatamento virou terra de bicho solto. Eu já vi recentemente, agora, esse mês, 3 gatos vermelhos no mato, né? É muito gostoso de ver, bebendo do bebedouro aqui. Vi um casal de guaxinim, inclusive ficando em pé, parecendo seres humanos. O maior prazer do pastor é andar por essas terras. Quando eu venho aqui, eu posso estar mais estressado, eu posso estar cansado, muito cansado, mas parece que 2 horas andando aqui eu me renovo. Sempre na companhia do braço direito, Tarcísio. A gente mantém 17 locais de água em toda a propriedade espalhados. E então isso é para ajudar a natureza dentro dessas estiagens como a gente tem agora. Então, 3 vezes por semana a gente tem o trabalho de abastecer. Recentemente, os dois descobriram uma família de mocós morando entre as pedras e acharam um jeito de conquistá-los. Vamos ver se o mocó aparece. Não demora para eles saírem da toca. Tá vendo aí? Não tô conseguindo. Vamos descer um pouco. Lá em cima. Tá descendo ali. Tá descendo ali. Ele já tá sentindo o cheiro da comida. Exatamente. Esse roedor é pouco maior que um preá. Ele usa principalmente o olfato para identificar os predadores. Uns ficam espiando de longe, já esse não perde tempo e faz a refeição do dia. Depois lava as mãos. A cena, por si só, já é uma alegria para John. E a certeza de estar protegendo a caatinga, essa traz a sensação de dever cumprido, de quem conheceu um lugar apaixonante. Eu quero sair daqui nunca. É uma beleza, é uma coisa maravilhosa e é a minha vida aqui, minha vida.